Matheus Teixeira, as investigações da Polícia Federal, nesse caso do Banco Master, têm ganhado novos desdobramentos e focam agora no resort Taiaiá, que liga o ministro José Dias Toffoli a Daniel Vorcaro. Dias Toffoli, que é um dos sócios do Taiaiá desde a sua concepção. Depois o Banco Master comprou uma parte desse resort e as relações ali eram muito diretas entre eles, com a presença de vários outros políticos frequentando o resort Taiaiá. Além disso, gostaria que você também comentasse, Matheus, uma informação que veio nesse final de semana, que na última operação da Polícia Federal, 3 novos telefones celulares de Daniel Vorcaro foram apreendidos. Isso pode trazer novas fases dessa operação policial. Aliás, quantos telefones celulares? Nunca vi alguém com tanto telefone celular na vida. Perfeito, Uribe. Na Polícia Federal, o ministro Dias Toffoli não é investigado, mas a ideia ali é sim avançar a investigação em relação ao resort Taiaiá, não sobre o ministro, mas outros envolvidos, outros sócios, para tentar chegar a alguma conclusão ali de como foram feitas aquelas negociações de construção do resort, depois de venda para um fundo, depois do fundo da família do Dias Toffoli, da relação com Daniel Vorcaro e com o Banco Master. Portanto, a Polícia Federal, apesar de ter entregado aquele relatório de 200 páginas sobre o ministro Dias Toffoli, especificamente ao Supremo, que levou ele a deixar a relatoria, ainda não concluiu a investigação. O ministro Dias Toffoli não é formalmente investigado, mas sim, deve haver ainda uma investigação sobre o entorno do ministro, sobre os parentes e sobre esses fundos que foram sócio do resort Taiaiá, que a gente tanto vem falando nos últimos dias. Já em relação ao ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal ainda aguarda. Havia uma expectativa, há cerca de 2 semanas, um mês, de que a Polícia Federal entregasse um relatório similar ao que fez em relação a Dias Toffoli sobre Alexandre de Moraes, que é o que diz a lei. Quando há citações a ministro do Supremo, a polícia tem que oficiar a presidência do tribunal para que o tribunal tome as providências necessárias. Mas, em relação a Alexandre de Moraes, ao menos por hora, a Polícia Federal não deve fazer esse relatório, mas em relação a Dias Toffoli, já fez o relatório e agora prevê um avanço nas investigações em relação ao resort Taiaiá, ao fundo, ao Maridit, a Maridit, que é a empresa do ministro Dias Toffoli e de seus parentes, e ao fundo Arlen, que era aquele fundo que é um dos fundos que pertence à teia do Banco Master e que fez relações com a família para a compra do resort. Portanto, na Polícia Federal hoje, a situação é mais ou menos essa: investigar ainda um pouco mais o resort Taiaiá e seus desdobramentos, sem ter o ministro Dias Toffoli como investigado. Em relação a Alexandre de Moraes, estão em compasso de espera para ver se surgem novos indícios para tomar uma nova decisão. Por hora, não haverá relatório contra o ministro Alexandre de Moraes, mas, a depender do que surgir, isso pode vir a acontecer. Uribe, Tainá.